Em 72 horas, 8 bilhões de dólares evaporaram. O homem que prometia salvar o mundo com sua fortuna estava, na verdade, roubando de mais de 1 milhão de pessoas. E tinha escondido a prova no próprio código-fonte da empresa. Era assim que o mundo via a FTX, o Império das Bahamas. De uma cobertura luxuosa no Caribe, um jovem de cabelos desgrenhados e camiseta amassada comandava a terceira maior corretora de criptomoedas do planeta. Sam Bankman-Fried projetava a imagem do gênio benevolente, o bilionário do altruísmo eficaz, que prometia doar sua fortuna para salvar o mundo. Mas por trás da fachada de filantropo, havia uma máquina de desvio de capital. Enquanto Bankman-Fried apertava as mãos de reguladores e políticos, um parâmetro secreto, escondido nas profundezas dos servidores da FTX, drenava silenciosamente o dinheiro dos seus próprios clientes. Hoje, no Anatomia da Riqueza, vamos dissecar a maior fraude financeira do século XXI. Bem-vindos à autópsia da FTX. A primeira coisa que procuraríamos seria a estrutura de governança. Afinal, como uma empresa avaliada em 32 bilhões de dólares, responsável pelo dinheiro de mais de 1 milhão de usuários, operava o seu dia a dia? A resposta é aterrorizante. Ela operava no escuro. Não existia um departamento de contabilidade. Não existia um departamento de recursos humanos capaz sequer de produzir uma lista confiável de funcionários. O conselho de administração tinha apenas 3 pessoas, sem independência real, sem atas, sem reuniões formais. Uma ficção jurídica. Quando a FTX ruiu, o tribunal nomeou John J. Ray III como novo CEO. Este é o homem que supervisionou a liquidação da Enron, o maior escândalo corporativo da história moderna. São mais de 40 anos reconstruindo empresas falidas. Em 17 de novembro de 2022, em declaração juramentada protocolada na Justiça Americana, Ray escreveu uma frase que entrou para a história. Nunca, em toda a minha carreira, vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão absoluta de informações financeiras confiáveis como ocorreu aqui. A gestão dessa montanha de dinheiro era uma bagunça. Planilhas de Excel, documentos do Google e conversas no Slack. Aprovações de despesas milionárias, feitas com emojis personalizados, em chats online. E para gerenciar uma operação que abrangia continentes, a FTX usava o QuickBooks, um software de contabilidade feito para pequenas empresas e padarias. E tem mais. Bankman-Fried preferia se comunicar com aplicativos que apagavam as mensagens automaticamente e instruía funcionários a fazerem o mesmo. Não era desorganização. Era destruição sistemática de provas. Mas como esse dinheiro era extraído? Não foi um ataque hacker externo. A arma do crime era uma anomalia no código, inserida deliberadamente pelo alto escalão. Sam Bankman-Fried não apenas comandava a FTX, ele também era dono de 90% da Alameda Research, um fundo de hedge que operava dentro da própria corretora. Em um mercado normal, um fundo que perde dinheiro é liquidado automaticamente pelo motor de risco para proteger o sistema. Bankman-Fried se gabava publicamente de que o motor de risco da FTX era rigoroso e perfeito. Ele mentiu. Em 31 de julho de 2019, Nishad Singh, então diretor de engenharia da FTX, sob ordens diretas de Bankman-Fried, alterou o banco de dados da plataforma. Adicionou 2 colunas secretas. Uma delas se chamava Allow Negative, permitir saldo negativo. A única conta cliente do mundo com esse privilégio ativado? Alameda Research. Meses depois, Singh inseriu uma lógica adicional, com direito a um comentário no código que, traduzido do inglês, diz literalmente: tome cuidado extra para nunca liquidar. A Alameda estava imune ao motor de risco da FTX. Gary Wang, cofundador e diretor de tecnologia, depois ampliou essas exceções. O limite de crédito da Alameda foi crescendo com o tempo. Começou em poucos milhões.
depois foi para 1 bilhão. Toda vez que esbarrava no teto, Bankman-Fried pedia a Wang para aumentar. Até que, em determinado momento, o limite foi elevado para 65 bilhões de dólares. Um número maior do que toda a base de clientes da FTX naquele momento. Na prática, a Alameda podia tomar 100% do dinheiro dos clientes quando quisesse. No julgamento, Gary Wang confessou sob juramento ao tribunal: "Os clientes não nos deram permissão para usar suas contas dessa forma." E aqui vem a revelação mais perturbadora. Na primavera de 2022, funcionários da LedgerX, uma corretora americana adquirida pela FTX, descobriram o backdoor. Eles estavam cruzando o código internacional da FTX com as regras regulatórias americanas, mais rígidas, e perceberam a anomalia. O que aconteceu com o funcionário que levantou a bandeira vermelha? Em agosto de 2022, ele foi demitido. Alegaram mensagens inapropriadas. 3 meses antes do colapso, a FTX silenciou o próprio denunciante. Toda ilusão tem prazo de validade. A detonação começou em 2 de novembro de 2022. O jornalista investigativo Ian Ellison, do site CoinDesk, publicou uma matéria explosiva. Ele tinha em mãos um documento privado, o balanço patrimonial da Alameda Research, datado de junho daquele ano. Os números eram grotescos. Dos 14 bilhões e 600 milhões de dólares em ativos que a Alameda declarava, aproximadamente 5 bilhões estavam em FTT. E o FTT era a moeda que a própria FTX criou. Em outras palavras, o patrimônio da Alameda era, na verdade, dinheiro de monopólio. Investidores profissionais começaram a fazer as contas. Se o FTT caísse, a Alameda ficaria insolvente em minutos. No dia 6 de novembro, Changpeng Zhao, o CZ, CEO da Binance e rival de Bankman-Fried, deu o golpe fatal. Em um tweet curto, anunciou que iria liquidar todas as posições de FTT da sua empresa. Esse tweet foi o gatilho. 72 horas de pânico absoluto. Uma corrida bancária digital em tempo real. Clientes desesperados tentavam sacar tudo, resultando em 5 bilhões de dólares retirados em 3 dias. A FTX não tinha liquidez para honrar nada disso. O dinheiro não estava lá. Havia sido torrado pela Alameda em trades ruins, investimentos de venture capital e extravagâncias pessoais. Em um ato de desespero, Bankman-Fried pediu socorro à própria Binance. No dia 8 de novembro, CZ assinou uma carta de intenções para comprar a FTX. Mas após olhar os livros, a Binance abandonou o negócio no dia seguinte, citando explicitamente o uso indevido de fundos de clientes. A análise forense póstuma, liderada por John Ray, revelou um buraco nos balanços de aproximadamente 8 bilhões de dólares. Como esconderam 8 bilhões? 2 camadas de disfarce. A primeira, uma conta interna chamada Fiat Arroba. A segunda, ainda mais cínica. Uma conta oculta registrada no nome de Seiyun Charles com o e-mail seiyuncharles88@gmail.com. Bankman-Fried se referia a ela internamente como a conta da nossa amiga coreana. Foi para dentro dessa conta fictícia que os executivos realocaram o saldo negativo de 8 bilhões de dólares da Alameda, para que o buraco não aparecesse nos livros. Em 11 de novembro de 2022, a FTX, a FTX.US e a Alameda declararam falência. Cerca de 130 empresas afiliadas foram juntas. O julgamento expôs a fraude nua e crua. A principal testemunha da acusação foi Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda e ex-namorada de Sam Bankman-Fried. Em outubro de 2023,
Ela olhou para o homem com quem dividiu a cama e os crimes e disse, literalmente ao juiz: Sam me ordenou cometer esses crimes. Ellison revelou que falsificou 7 versões diferentes do balanço da Alameda para enganar credores como a Genesis. Que em junho de 2022, a Alameda tomou 10 bilhões de dólares dos clientes da FTX para pagar credores externos. E que, no total, cerca de 14 bilhões de dólares dos clientes passaram pelas contas da Alameda. Em 2 de novembro de 2023, Sam Bankman-Fried foi considerado culpado de todas as 7 acusações: fraude eletrônica, conspiração para fraude, conspiração para lavagem de dinheiro. Em 28 de março de 2024, o juiz federal Lewis Kaplan foi implacável. Sentença de 25 anos em prisão federal e confisco de 11 bilhões de dólares. Se a queda da FTX nos deixa uma herança, é o lembrete de um axioma clássico no mundo das criptomoedas: Not your keys, not your coins. Se não são suas as chaves privadas, não são suas as moedas. A importância da custódia própria e da verdadeira soberania financeira nunca foi tão evidente. Quando você deixa seu patrimônio em uma corretora centralizada e sem governança, você não está comprando inovação. Você está emprestando seu dinheiro, na esperança de que não haja um Sam Bankman-Fried nos bastidores, operando um cassino com suas economias. Os mercados sobrevivem, os protocolos se ajustam, mas a natureza humana, movida pela ganância, permanece a mesma. Hoje dissecamos um dos maiores desastres da história financeira, mas com as novas regulamentações e ETFs de criptomoedas aprovados, será que aprendemos a lição? Ou será que o próximo Black Swan já está sendo escrito? Se hoje você fosse auditar a sua corretora, o que você checaria primeiro? Conta aqui nos comentários. E se inscreva para o próximo caso, porque existe mais. Muito mais.